Boa noite. Estamos dando início a mais um debate do ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI em perspectiva interdisciplinar, que vai até o dia 18 de dezembro e tem como objetivo a promoção do diálogo entre os núcleos de apoio e pesquisa Brasil-África, Diversitas, SESTA e NAPLAC, no intuito de aproximar docentes, pesquisadores e alunos. O ciclo discute temas como redemocratização do acesso à universidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, interdisciplinaridade, saberes de negros e negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas africanas, pessoas com deficiência, LGBTQIA, culturas urbanas, rurais e periféricas, para que sejam escutadas e para que suas narrativas, saberes, temáticas, vivências e experiências de opressão e violência, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam incorporadas pela universidade e valorizadas nos espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher branca, bastante miúda, uso uma blusa preta que ressalta a minha palidez e a cor escura que eu escolhi para maquiar os meus olhos hoje. Meu cabelo é castanho claro, já um pouco grisalho, e está preso na altura da nuca. Meu nome é Laísa Tossin e serei a mediadora deste debate. Contaremos também com a presença de Arthur Oriel e Liane Assef como mediadores no chat do YouTube. Somos todos pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP e integramos o grupo de pesquisa Temáticas, Narrativas e Representações Árabes, Africanas, Asiáticas, Sul-Americanas e de Comunidades Diaspóricas, registrado no CNPq desde 2009, e do Núcleo de Pesquisa Brasil-África. Então, se você tiver alguma pergunta, consideração ou elogio, deixa aí no chat, porque nós temos um tempo reservado para responder as perguntas de vocês no final. Agora, eu passo a palavra para Daniela Costa, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que vai nos falar sobre ensino digital no Brasil e uso de tecnologia na educação. Daniela, está com você. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu já agradeço antecipadamente a Laísa, ao professor Paulo, ao Danilo e a todas e todos que estão hoje participando, assistindo. Eu espero que a gente tenha muitas perguntas e muitos comentários no chat. Eu vou iniciar compartilhando a minha tela com uma apresentação de cerca de 50 minutos. E só, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Laísa, você dá um ok oral para mim, porque eu não consigo te enxergar com a tela inteira. Ok, sim, Daniela, está visível, está funcionando direitinho, pode continuar. Ok, muito obrigada. Bom, então, eu trabalho no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é o CETIC.br, e lá no CETIC eu coordeno uma pesquisa sobre educação e tecnologia. E é sobre esse tema que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje. A gente vai debater um pouco, e é um tema que está muito em voga, né? E sempre foi um tema relevante, mas neste momento ele ganhou uma relevância ainda maior, porque o acesso à educação passou a ser praticamente todo mediado, né? Pelas tecnologias, né? Pelos recursos de tecnologias digitais. Então, eu vou começar muito rapidamente falando sobre o CETIC. Só para situar onde eu sou especialista numa pesquisa em tecnologia e educação, mas onde mesmo? O que é CETIC, né? Alguns dias, há cerca de uma semana, a gente teve uma outra apresentação de um outro especialista também em tecnologias lá no CETIC, que é o Fábio Storino. Ele já falou sobre o CETIC, então eu vou falar muito rapidinho, tá? O CETIC é um centro de pesquisa
vinculado ao Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br. E esse Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br, o NIC.br, ele está vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br. Todos esses BRs, né, fazem parte de um movimento, né, pela qualidade do acesso, do uso e da apropriação das tecnologias no país, especialmente da internet, né? O CGI, como o próprio nome diz, é esse comitê formado por representantes da academia, do terceiro setor, de empresas, instituições governamentais, né? Então, é um comitê multissetorial e que tem essa incumbência de pensar, né, de refletir sobre as dinâmicas, né, de acesso à internet no país. Todos os departamentos que compõem o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br, né, do NIC.br, eles têm essa configuração de centros de pesquisa. Cada centro de pesquisa pensa uma área da oferta de internet no país, seja por meio de pensar protocolos web, né, protocolos de linguagens para web, seja por meio de pensar tecnologias de troca de tráfego, né, de transferência de informações, de redes, enfim. E o CETIC é o centro de pesquisa que tem mais vínculo com as pessoas. Nesse ecossistema de internet, o CETIC tem a tarefa, né, de mensurar como se dá o acesso, o acesso e o uso da internet pela população, seja na educação, na saúde, nos órgãos governamentais, nos domicílios, nas empresas. Então, cada setor social é uma pesquisa do CETIC, né? O CETIC faz uma pesquisa para mapear diversos setores, né? O setor cultural, por exemplo. Então, nós temos diversos estudos que têm essa incumbência de trazer um retrato, né, desse uso do acesso às tecnologias no país. E o objetivo principal desses estudos é fornecer subsídio para as políticas públicas, né? Esses estudos estão disponíveis para a sociedade, principalmente para a academia também, que pode gerar novos estudos em cima dessas pesquisas, né, desses trabalhos, mas o foco principal são as políticas públicas. A gente quer mostrar onde estão os pontos de atenção e onde as políticas precisam atuar com um enfoque maior, com maior ênfase, né? O CETIC, então, ele é composto por 4 linhas, ele atua em 4 linhas, né? Que é a produção de dados, né? Ele é um centro de conhecimento e produção de dados com essa produção de estudos quantitativos, qualitativos, usos de bases de dados, de redes, de plataformas, etc. O CETIC também atua na capacitação em metodologias para produção e uso de estatísticas TIC. Então, a gente desenvolve esses métodos, né, de coleta de dados sobre o uso de tecnologias, mas a gente também dissemina esses métodos, essas estratégias que a gente utiliza. E o CETIC é um centro de categoria 2 da Unesco, então a gente atua não só no Brasil, mas a gente também auxilia e apoia governos lusófonos na África e também tem uma atuação regional. Então, nessa linha de capacitação e metodologia de produção de dados, de estatísticas TIC, a gente atua muito auxiliando outros centros de pesquisa, outros governos, a mensurar, né, nacionalmente como se dá esse uso das tecnologias. O CETIC também abriga um laboratório de ideias de inovação metodológica, porque a gente precisa pensar novas formas de realizar esses estudos, né? E também
a gente atua em parceria com instituições internacionais como Unesco, Unicef, OCDE, FAO, enfim, que é na produção de políticas, né, de diretrizes para a melhoria do uso das tecnologias. Então, nesse ponto, né, eu coordeno uma pesquisa de educação e tecnologia lá, que é a pesquisa TIC Educação, sobre a qual eu vou falar na segunda parte da minha apresentação. Mas antes de entrar, né, nos dados sobre educação e tecnologia, eu queria fazer uma introdução sobre o que a gente está falando quando a gente fala em educação e tecnologia, né? Então, ainda mais nesse momento, a gente tem ouvido falar muito sobre a digitalização do ensino remoto, ensino à distância, ensino online, né? O que tudo isso significa? Né? Do que a gente está falando? O que é importante quando a gente pensa num ensino, numa educação de qualidade mediada pelas tecnologias? Tá? Então, a gente pode sumarizar esse campo da relação educação e tecnologias em 4 dimensões. A primeira dimensão, e é a que geralmente a gente ouve mais falar, né, é aquela que enxerga as tecnologias como estratégias, recursos, né, ferramentas de ensino e aprendizagem. Então, nessa dimensão, as tecnologias são vistas como um apoio às disciplinas, aos conteúdos curriculares. Né? Para cada dimensão, eu trouxe aqui um exemplo de uma política pública, né, ou de uma lei, uma regulamentação, que traga um exemplo dessa de uso, né, dessa dimensão. Então, nesse caso, a gente tem a meta 7 do Plano Nacional de Educação. Lá fala que o objetivo do governo é melhorar o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, as tecnologias, lá na meta 7.15, elas aparecem como uma forma de aprimorar os processos de ensino e aprendizagem e tornar o resultado desses processos de ensino e aprendizagem mais efetivos, e se efetivando na avaliação, no SAEB, enfim, nas avaliações nacionais. Então, para o Plano Nacional de Educação, as tecnologias são vistas como um apoio a esse aprimoramento das atividades pedagógicas do aprendizado. Tá? Uma segunda dimensão das tecnologias, e ela veio acompanhando um pouco essa mudança também das tecnologias, para a gente pensar só em dispositivos, né? Redes, cabos, computadores, softwares, né? Para essa mudança, para pensar numa cultura digital, né? As tecnologias, no decorrer das décadas, né? A gente passou a enxergar essas tecnologias mais como uma linguagem, né? Mais como algo que se imbrica realmente na nossa cultura, no nosso cotidiano. Então, em decorrência dessa mudança de visão sobre as tecnologias, a gente tem também uma mudança na forma como a gente enxerga essa relação educação e tecnologia, e a gente passa a pensar essa relação por meio das habilidades, né? Então, a educação tem por fim também tornar os estudantes mais hábeis no uso dessas tecnologias, para que eles possam se apropriar dessa cultura digital. Então, todas aquelas políticas educacionais que visam falar sobre a programação, as aulas de programação nas escolas, a cidadania global, né? O ensino, o enfoque, né, no ensino na cultura maker, tudo isso está um pouco dentro dessa dimensão de habilidades, desenvolvimento de habilidades. E um principal exemplo dessa dimensão está na competência número 5,
da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC traz 10 competências, né? E a competência número 5 é aquela que enfatiza mais as tecnologias. Então, ela fala em compreender, utilizar, criar tecnologias de forma reflexiva, ética, né? E para se comunicar, para disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, né? Então, é um outro enfoque. A gente já não está falando mais tanto só de um apoio, mas de desenvolver uma habilidade, né, para lidar com essas tecnologias, com esse novo contexto. Uma terceira dimensão, e ela, apesar dela ter um vínculo muito forte com a segunda dimensão, que é do desenvolvimento de habilidades, eu vou separar numa dimensão assim, específica, porque ela tem um caráter muito mais crítico, né? Essa dimensão do posicionamento crítico reflexivo, de entender as dinâmicas sociais, políticas, econômicas e culturais que envolvem o desenvolvimento e o uso das tecnologias, ela está mais vinculada ao desenvolvimento do que se tem chamado de letramento, né? Mas é de uma visão crítica a respeito de temas como privacidade, como a desinformação, como as questões democráticas permeadas pelas tecnologias. Essa semana, com as eleições nos Estados Unidos, a gente voltou, né, a falar sobre a influência das redes, das tecnologias nos sistemas democráticos, né? Então, tudo isso, né, a interação nas redes, os jogos de poder, né? Todas essas questões que cada vez mais têm estado relacionadas às tecnologias e as tecnologias relacionadas a elas, né, dizem respeito a essa dimensão mais crítica, mais reflexiva sobre as tecnologias. Agora, as tecnologias, aqui o que a gente está falando, não é só de enxergar as tecnologias como um apoio, e a gente usa as tecnologias para aprender alguma coisa. O que a gente está dizendo aqui, nessa dimensão, é que as tecnologias são o tema de debate. Elas é quem fazem parte do currículo enquanto algo sobre o qual a gente precisa discutir, a gente precisa refletir, né? E uma quarta dimensão, e que neste momento é talvez a que a gente tem mais discutido, é a dimensão das tecnologias enquanto direito, né? E eu trouxe aqui o artigo da Constituição do Brasil, não porque ele fale de tecnologia, mas ele fala de direitos sociais, né? E a educação é um direito social. Neste momento, com as tecnologias, né, com a educação sendo mediada pelas tecnologias, a gente começa a refletir com mais ênfase, né, com mais profundidade sobre o que significa o direito de acesso à educação e qual é o papel das tecnologias para a efetividade desse direito, né? Então, tem essa dimensão de que as tecnologias, elas são... de que a gente precisa pensar o direito de acesso às tecnologias digitais e não só o acesso em si, ter ou não ter computador, ter ou não ter acesso à rede, mas também o direito de usufruir das oportunidades que essas tecnologias possam ofertar, né? Bom, se a gente tivesse que colocar essas 4 dimensões numa representação gráfica, né, eu vou pedir permissão aqui para uma liberdade criativa, assim, né? A gente seria algo parecido com isso, assim. A gente não pode dividir colocar essas dimensões em caixinhas separadas, né? Elas são como camadas que não dá para saber muito bem quando a gente está falando de recursos, quando a gente está falando de criticidade, de habilidades, de direitos, elas se imbricam, né? Elas estão juntas, não há um limite entre elas, né? Mas, para além dessas 4 dimensões, e para que elas sejam efetivas dentro do sistema educacional, né, dentro das políticas educacionais, a gente precisa pensar em outros aspectos também. Então,
Entre eles, né, eu trouxe 3 aqui que são bastante relevantes, né? A gente precisa pensar na conectividade. E hoje, neste momento, a gente está falando muito de conectividade, né? Que é o acesso a essas tecnologias, né? Para além disso, há a necessidade de preparação dos educadores também. Eu vou dizer educadores mais do que só professores, né? Porque para além do professor que está em sala de aula, há uma necessidade de preparação também de toda aquela comunidade educacional, né? Tem os gestores escolares, tem os coordenadores pedagógicos, as equipes que trabalham nas escolas, os gestores públicos que lidam com as áreas educacionais. Então, todos esses atores do sistema educacional precisa ser preparado para também compreender essas 4 dimensões das tecnologias, né? Para não entender as tecnologias só como recursos, mas também como habilidades, como a necessidade de criticidade, como um direito, né? E, para além disso, há um terceiro ponto muito importante, um terceiro aspecto, que é o currículo. Sem intencionalidade, né? As políticas não se efetivam, né? Sem o currículo, ele é aquele discurso, né, que é construído entre alunos e professores no momento da aula, né? É como um discurso realmente que é construído junto, que é uma escolha de contexto, uma escolha de conteúdo específica. É, então, sem essa interação entre professor e aluno, a participação dos dois, desses dois atores, uma escolha contextual de conteúdo, a gente não tem uma interação entre educação e tecnologia mais efetiva, né? Bom, mas esses aspectos todos, eles também estão circundados por aspectos um pouco mais amplos, né? Um deles é a regulação, logicamente, a gente tem a BNCC, que eu mostrei, tem o Plano Nacional de Educação, tem as outras regulações, a gente tem a LGPD agora, que influencia a educação também, a gente já tinha o Marco Civil da Internet, que no artigo 26 trazia essa necessidade, né, essa demanda de que as escolas, de que o sistema educacional ofertasse para os alunos uma educação crítica, reflexiva. Então, essas regulações, esses documentos, diretrizes, eles influenciam nessa interação educação e tecnologias. Um outro ponto são as políticas educacionais, as políticas públicas, e elas também fazem parte desse ecossistema que é a educação e tecnologia. Mas um terceiro ponto que é muito importante é a participação da própria comunidade nas decisões sobre o uso dessas tecnologias, sobre a intencionalidade, sobre o currículo, sobre como vai se dar a conectividade, porque é ela quem compreende as próprias demandas também, é ela quem vai, na prática, né, no dia a dia, efetivar as políticas educacionais. Quem nunca ouviu falar de que chegaram computadores numa escola e eles ficaram guardados lá porque a direção da escola achava que eles iam estragar, enfim, e deixou guardado para usar um dia, e os computadores se tornaram obsoletos e ninguém usou. Então, as políticas, elas só se efetivam de verdade com o objetivo e com a participação da própria comunidade, né? E isso inclui também os alunos, a gente vai falar sobre isso depois, mas é muito importante. Então, eu fiz essa introdução aqui sobre educação e tecnologia para a gente poder depois compreender melhor os dados, né? Mas antes disso, tem uma pergunta que é principal, é a mais relevante quando a gente olha para esse esquema, para esse esquema aqui, né? Para quem? Para quem as políticas são feitas, né? Então, esse olhar para quem
quando a gente tem esse olhar para quem a gente precisa pensar nas desigualdades. A educação e tecnologia é muito, muito influenciada por essa questão da heterogeneidade de realidades, né, entre alunos, professores, entre as próprias escolas. E, na verdade, é um reflexo da própria apropriação das tecnologias na sociedade pela população. Esse slide aqui traz um compilado, né, de algumas das principais formas de desigualdades quando a gente pensa em tecnologia. Ele foi compilado pela Organização das Nações Unidas e, na verdade, a gente pode até pensar em outras formas de desigualdade, mas essas daqui talvez sejam as principais. E a gente tem ouvido muito agora falar em acesso, falar em largura de banda, em velocidade. A gente está precisando, a gente precisa muito utilizar essas tecnologias, mas é bom não esquecer também das questões ligadas à deficiência, a gênero, à localização, a questão da mobilidade, né? Os dispositivos móveis que, por um lado, promovem a inclusão, mas, por outro lado, também podem revelar muitos pontos de exclusão. Então, as desigualdades hoje são um dos principais pontos de debate para a gente pensar a educação e tecnologia, para a gente pensar políticas de educação e tecnologia. Bom, sobre os dados que eu vou mostrar para vocês hoje aqui são da pesquisa TIC Educação, que é conduzida pelo cetic.br desde 2010. Ela é realizada em escolas públicas e particulares, de áreas urbanas e rurais. Nas áreas rurais, nós começamos a fazer a pesquisa em 2017, né? Mas o objetivo da pesquisa TIC Educação é mapear como se dá a oferta de tecnologia nas escolas e também entender, desculpem, como professores e alunos se apropriam dessas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem, mesmo fora das escolas. Então, os dados que eu vou mostrar, em grande parte, foram coletados no segundo semestre de 2019, entre agosto e dezembro. Então, era um período pré-pandemia, né? A gente terminou de coletar os dados no meio de dezembro, as escolas entraram em férias, voltaram no início de fevereiro, e aí grande parte das escolas fecharam em março, abril, né? E então a gente tem esse retrato que foi tirado, né, no segundo semestre de 2019, e é sobre ele que eu vou falar um pouquinho hoje, tá? Nessa coleta, nós entrevistamos mais de 11 mil alunos, cerca de 1.800 professores, 950 coordenadores pedagógicos e 1.000 diretores de escolas urbanas e 1.400 diretores de escolas rurais, tá? O primeiro dado, e aí a gente começa a relacionar esses dados com aquela introdução sobre educação e tecnologia que eu fiz antes de falar aqui dos dados, né? O primeiro dado fala sobre os alunos. Em dezembro, quando a gente terminou de fazer a pesquisa, 83% dos alunos de escolas urbanas eram considerados eram considerados usuários de internet. No CETIC, nós seguimos um padrão internacional da ITU para a definição do que é um indivíduo usuário de internet, né? E é aquela pessoa que acessou a internet nos últimos 3 meses anteriores à realização da pesquisa. Então, em dezembro, 83% dos alunos de 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 2º ano do ensino médio
de escolas urbanas eram usuários de internet. Mas a gente verifica que há uma diferença nas proporções quando a gente olha para as regiões administrativas, principalmente Norte e Nordeste, né? E também nos níveis de ensino dos alunos, nos níveis de ensino que os alunos frequentam. Os alunos de ensino fundamental utilizavam, né, bem menos a internet, as proporções são menores do que os alunos do ensino médio, por exemplo, que são mais velhos. Um outro dado interessante trata dos locais onde os alunos acessam a internet. A gente verifica que, em grande parte, os alunos acessavam a internet no domicílio, seja no quarto ou em algum outro lugar da casa, né? Que são esses dois indicadores aqui. Perdão. Também os alunos acessavam a internet na casa de uma outra pessoa, como de amigos, vizinhos ou família. E isso está muito relacionado ao fato de utilizar o Wi-Fi na casa de uma outra pessoa. Bom, a escola era um dos locais menos citados pelos alunos. E aí daqui a pouco a gente vai ver alguns motivos para isso. Um outro dado importante, principalmente para este momento que a gente está agora vivenciando, é sobre os dispositivos utilizados pelos alunos. A presença de computador no domicílio dos alunos já vinha caindo na série histórica. Se a gente olha de 2011 para 2019, o uso de computador de mesa, por exemplo, foi de 56% para 35%. Né? Só 41% dos alunos tinham um computador portátil, 29% tinham um tablet, enfim. O que acontece é que aí é que está o grande problema, né? Quando a gente olha por escolas públicas, por alunos de escolas públicas e particulares, né, por dependência administrativa da escola, a gente verifica que 39% dos alunos de escolas públicas não havia um computador nesse domicílio. Então, eles não tinham nem computador de mesa, nem computador portátil, nem tablet. Quando veio a pandemia e o fechamento das escolas, essas crianças, esses adolescentes tiveram que encontrar uma outra forma de acessar as aulas remotas, né? Já que eles não tinham um computador em casa, né? Essa proporção é só de 9% entre os alunos de escolas particulares. Então, a gente já nota aí uma diferença relevante entre as dependências administrativas, entre os alunos das dependências administrativas. E aí, a gente tem esse dado, que é um dos mais importantes hoje. Diante desse fato de que uma parte relevante dos alunos não tinha nenhum tipo de computador no domicílio, né? 18% dos alunos de escolas urbanas acessavam exclusivamente pelo telefone celular. O telefone celular passou a ser o principal meio, né, de acesso às aulas, às atividades e às pesquisas, e toda a educação passou a ser mediada pelo telefone celular. O uso exclusivo do telefone celular é maior, como a gente observa aqui, nas regiões Norte e Nordeste. Interessante porque são as regiões administrativas onde no primeiro slide a gente viu que havia uma proporção menor de alunos usuários de internet, né? Um outro fato é que essa diferença entre alunos de escolas particulares e públicas, né? Enquanto nas escolas particulares só 3% dos alunos utilizavam exclusivamente o telefone celular, nas escolas públicas essa proporção é de 21%. Então, esses alunos que acessam exclusivamente pelo telefone celular, qual é a questão? Além deles terem menos oportunidades de escolha, né, menos opções
de escolha. Então, aqueles que têm um computador em casa, trabalham com tablet, têm computador e eles decidem utilizar só o telefone celular, eles podem escolher, eles podem migrar de um dispositivo para outro. Mas aqueles que utilizam exclusivamente um telefone celular, na verdade, eles têm uma limitação de acesso, né? Porque eles só podem realizar atividades que estejam disponíveis num celular, numa tela, e para fazer as atividades escolares a gente imagina que seja complexo. Mas mais do que isso, né, mais do que essa questão do dispositivo em si, há uma questão importante sobre o acesso à internet. Porque muitos estudantes que acessam exclusivamente pelo telefone celular, acessam a internet exclusivamente pelo telefone celular, eles também acessam via planos de dados limitados, ou eles acessam apenas por Wi-Fi, e aí eles precisavam utilizar um local público para usar o Wi-Fi, e esse local acabou fechando também durante a pandemia. Então, a grande questão com os alunos durante esse período para ensino remoto está justamente nessas diversas realidades de uso das tecnologias entre os alunos, né? E como cada aluno teve contato com essas atividades pedagógicas. Ainda sobre os alunos, nós vimos que naquele slide sobre os locais de acesso, que a escola não era um local, um dos principais locais de acesso à internet para os alunos, né? E aí a gente olha agora, vamos colocar uma lupa em cima desse dado e entender quem são os alunos que acessam ou que não acessam a internet na escola, ou que não acessavam quando as escolas estavam abertas, né? 39% dos alunos acessavam a internet na escola, mas esse número é menor, novamente, entre as regiões administrativas, e ele é menor também entre os níveis de ensino dos alunos, o que está condizente também com a dependência administrativa da escola. Nas escolas públicas municipais, a gente tem uma proporção menor de alunos que acessam a internet na escola. E o que acontece também entre os alunos, né, do quinto ano do ensino fundamental, a proporção também é menor. Nas escolas municipais, geralmente, as escolas municipais geralmente atendem alunos do ciclo 1 do ensino fundamental, então esses dados conversam, né? E geralmente nas escolas que atendem alunos menores, o ciclo 1 do ensino fundamental está ali, os alunos estão ali entre 10, 11, 12 anos, né? Nessas escolas, o acesso à internet em grande parte, é menos prioritário para a gestão da escola, né, para os gestores escolares, do que numa escola que atende alunos mais velhos, porque há uma linha de pensamento de que talvez essas crianças não precisassem tanto do acesso à internet quanto os mais velhos. Então, nessas escolas, a gente tem já uma cultura de menor liberação do acesso à internet para os alunos, né, menor uso de internet pelos alunos. Ainda assim, esse acesso à internet para os alunos nas escolas, independentemente da idade, do nível de ensino, não estava totalmente disseminado. Em parte por conta da segurança, muitas escolas não querem liberar o acesso para os alunos por uma questão de distração, ou para controlar um pouco a segurança dos alunos do que eles fazem na internet. É a cultura da segurança nas escolas, mas em grande parte a não liberação do acesso à internet nas escolas se dava pela qualidade do acesso, por conta da qualidade do acesso. Muitas escolas possuíam uma velocidade de conexão que não permitia realmente o compartilhamento dessa rede entre alunos, professores e as áreas administrativas. Então, 99% das escolas
localizadas em áreas urbanas possuíam ao menos um computador com acesso à internet. 22% das escolas urbanas estavam na faixa até 2 megabits por segundo de velocidade de conexão. 33% entre 3 e 10 megabits por segundo. E 28% em 11 megabits por segundo ou mais. Né? Então, uma porcentagem menor das escolas tinha maior capacidade de banda, né, de conexão. Nas escolas rurais, essa condição é um pouco mais crítica. Né? 40% das escolas localizadas em áreas rurais possuíam um computador com acesso à internet. Mas as velocidades de conexão, a qualidade desse acesso também era problemática, porque a gente tem 37% de escolas com velocidade de conexão até 2 megabits por segundo. 42% de 3 a 10 megabits por segundo. Então, é complexo fazer o compartilhamento dessa conexão entre alunos e professores, entre toda a comunidade escolar. Nas escolas rurais, quando a gente pergunta por que não ter acesso à internet nas escolas, para 40% dos diretores, o problema, o grande desafio está na infraestrutura de acesso à internet na região onde a escola se localiza. Então, não é uma questão só de política pública educacional, mas é uma questão de política pública para a região, né? Para que se faça chegar a internet naquela região. Outros 39% de diretores dizem que a grande questão, o grande desafio é o acesso à internet na escola. A infraestrutura de acesso. Então, a escola não possui uma infraestrutura que permita possuir acesso à internet. Bom, por conta da qualidade do acesso, da banda de internet nas escolas, grande parte dos gestores priorizam o acesso à rede nas áreas administrativas. O gráfico superior mostra as escolas públicas, e a gente vê que quase a totalidade das escolas possuía acesso à internet na sala da coordenação pedagógica, da direção, ou aqui do lado direito a gente tem a secretaria da escola também, né? Mas 63% das escolas tinham acesso à internet na sala de aula, que é o principal local de acesso para os alunos, ou então na biblioteca, sala de estudos, né, 50%, que é outro local também onde os alunos podem utilizar. Então, antes da pandemia, a gente tinha esse grande desafio, não só de fazer chegar a internet na escola, mas de fazer oportunizar que esse acesso à internet estivesse disponível para os alunos. Porque, em grande parte, quando existia acesso, ele não estava lá disponível para os alunos. Né? Então, essas questões todas, elas estão retratadas também nas falas dos professores. Quando a gente pergunta para eles sobre as dificuldades, né, os desafios para que eles façam uso das tecnologias em atividades pedagógicas, em grande parte dos professores, nesse gráfico superior, nós temos essas barrinhas azuis escuras, né, bem escuras, e são os dados relativos ao que dificulta muito os professores o uso das tecnologias com os alunos, né, em atividades pedagógicas. Então, quando a gente pergunta para eles, grande parte dos professores responde que o que dificulta muito é o número insuficiente de computadores por aluno, é o número insuficiente de computadores conectados à internet, são os equipamentos obsoletos, a baixa velocidade de conexão. Então, a conectividade nas escolas era uma grande barreira para esse uso das tecnologias, né, na educação. Eu chamo atenção para esse resultado aqui no gráfico de professores, que fala, 59%, que falam da ausência de um curso específico sobre computador, sobre internet, que os apoie a utilizar as tecnologias em atividades pedagógicas. Então,
Lá no início, lá na introdução, eu falei sobre isso, sobre a preparação dos educadores, né? Para que a gente tenha políticas mais efetivas. E aí, a gente verifica pela fala dos professores que essa é uma questão importante, né? Eles sentem falta de um apoio para que eles possam efetivamente utilizar tecnologias em atividades com os alunos. Então, quando a gente pergunta para os professores como eles aprendem, como eles se atualizam sobre o uso de tecnologias, a gente tem um dado interessante. Só 33% dos professores afirmam que no último ano, haviam realizado um curso de formação continuada sobre tecnologia, sobre computador e internet. Grande parte dos professores diz que aprende sozinho ou sozinha sobre esses temas, com outras pessoas, com parentes, amigos, com contatos com outros professores, e 81% com vídeos e tutoriais online. Então, é aquela busca na internet por se atualizar, por verificar como utilizar um aplicativo, como utilizar uma determinada ferramenta em atividades pedagógicas. E o uso de vídeos, inclusive, vem aumentando bastante, né? Em 2015, 58% dos professores de escolas públicas mencionavam o uso de vídeos como forma de atualização. Em 2019, essa proporção foi para 80%. E aqui nós temos algumas atividades realizadas pelos professores em sala de aula com o uso de tecnologia. Em primeiro lugar, a gente verifica que mesmo entre escolas públicas e particulares, né, esse uso das tecnologias não estava disseminado, e justamente por essas questões que a gente falou anteriormente, né? Em muitas escolas não tinham acesso, em grande parte dos casos, quando não tem acesso, os próprios professores, alunos, têm que levar o próprio dispositivo, utilizar a própria rede, então isso acontece bastante, né? Então, uma parte dos professores não fazia uso de tecnologia com os alunos, só 44% dos alunos tirava dúvidas dos alunos pela internet, lá em dezembro, antes de vir a pandemia, né? 48% disponibilizava conteúdo na internet para os alunos. Então, 48%, menos da metade, tinha a experiência, né, de disponibilizar conteúdo na internet para os alunos. E 31% recebia trabalhos ou lições pela internet. Esse dado mostra a adaptação que teve que ser realizada por esses professores que não tinham essa vivência de uso de tecnologia para mediar os conteúdos curriculares, né? A adaptação que eles tiveram que fazer nesse período para poder fazer chegar esse conteúdo para os alunos. E isso exigiu deles também o desenvolvimento de diversas habilidades muito rapidamente. E ainda sobre esse ponto de adaptação para o uso das tecnologias, a gente tem esse dado das escolas. Não só os professores não realizavam muitas atividades de interação com os alunos mediada por essas tecnologias, né, essas atividades de atendimento aos alunos de forma remota, como as escolas também, poucas escolas tinham um ambiente, uma plataforma virtual de aprendizagem mais estruturada para um ensino remoto ou para a disponibilização de atividades extra-classe, né, extramuros das escolas, né? Então, entre as escolas públicas, 14% possuem um ambiente, uma plataforma virtual de aprendizagem, e entre as escolas particulares, 64%. Em grande parte, lá em dezembro, né, em grande parte as escolas já faziam uso mais intenso de perfis e páginas em redes sociais. E era por aí que as interações com as famílias, as interações com os alunos, a disponibilização de conteúdo na internet aconteciam, né? Então, 73% das escolas públicas tinham um perfil, página em redes sociais, e 94% das escolas particulares.
Esses perfis ou páginas em redes sociais, eles já eram também, desculpem, esses perfis ou páginas em redes sociais já eram também bastante utilizados pelos pais e responsáveis para interagir com as escolas. Então, é, das, dos 73% de escolas públicas com perfil ou página em redes sociais, 54%, em 54%, os pais e responsáveis interagiam com a escola por meio dessas plataformas, né? Entre os 94% de escolas particulares com perfis e páginas em redes sociais, em 79% os pais e responsáveis interagiam. Se a gente coletasse esse dado agora, aliás, ele está sendo coletado, mas a gente vai ter o resultado só em fevereiro, março, mas se a gente tivesse esse resultado hoje, provavelmente a gente teria uma porcentagem muito maior de uso desses perfis e redes sociais, porque a educação, a mediação, né, da educação tem passado muito pelas plataformas, pelos aplicativos de mensagens instantâneas, com a realização de lives e aulas por videoconferência, enfim. E é dessa forma que a educação tem acontecido. E todos esses aspectos, né, eles são importantes para que a gente possa não só pensar o passado, né, as políticas que vinham sendo realizadas nas escolas em relação à participação dos alunos nas atividades educacionais, mas também para que a gente possa pensar o daqui para frente, né? Como vão ser esses caminhos futuros da educação, e especialmente nessa interação com as tecnologias, para que a gente possa, como é que a gente vai superar essas desigualdades, essas barreiras que já existiam. Pensando sobre isso, e pensando naquela introdução que eu fiz lá no início, né, em primeiro lugar, a gente precisa pensar em educação. Né? A tecnologia é parte da educação hoje, essa separação, agora vamos falar de educação, agora vamos falar de tecnologia, talvez já não exista, né? Elas estão imbricadas e elas já estavam muito imbricadas, porque por mais que as escolas muitas vezes não possuíssem conexão à internet, ou elas não tivessem condições, ou por escolha também de muitos gestores, né, não houvesse uma disseminação do uso dessas tecnologias nas escolas, mesmo nesses casos, a tecnologia estava lá porque os alunos, professores e toda a comunidade escolar está inserida nessa cultura digital, e essa cultura digital entra na escola pelas pessoas, pelos atores, né? Então, pensar em educação e tecnologia é pensar em educação, na verdade, né? Por outro lado, as políticas também têm que levar em conta o papel da educação em promover uma melhor tecnologia, né? Uma oferta de uma tecnologia mais inclusiva, mais participativa, mais humana, né? E aqui a gente está falando daquela parte mais crítica, de um letramento, de uma educação crítica para pensar as tecnologias e para o desenvolvimento de tecnologias melhores, né? Lá no início eu já falei sobre essa educação e tecnologia com propósito, né? Que estratégias claras de uso tornam a educação mais qualitativa. Então, não adianta só uma política levar computadores para as escolas, mas não ter objetivo para o uso, não ter a formação para os professores, não ter a participação dos alunos, não ter um currículo forte, né? As políticas têm que ter um olhar para essa heterogeneidade também, né? Que nem todos os professores e alunos possuem as mesmas experiências, as mesmas oportunidades. Então, cada vez mais a gente precisa pensar em políticas que atendam demandas, né, realidades diferentes. Bom, alunos estão no centro do processo de ensino e aprendizagem, então políticas precisam enfatizar esse acesso dos alunos, a participação dos alunos. Um olhar também para as crianças e adolescentes enquanto indivíduos com direitos,
E nesse ponto é importante também pensar que não é pelo fato de terem nascido aí de 2000 para cá, enfim, quando as tecnologias já estavam disseminadas, que crianças e adolescentes não necessitem de uma educação crítica, de uma educação para as tecnologias, né? Por outro lado, pensar também a voz dos alunos, e isso já foi bastante falado, mas toda a comunidade tem que participar da construção desse currículo, da construção dessa política de uso de tecnologia na escola, e especialmente os alunos, né? É importante também a gente pensar numa sociedade educadora, mais do que ser uma obrigação só do gestor público ou da própria escola. Então, a gente pensar numa sociedade educadora, mais atores que abracem a educação, que se preocupem com a educação e que cobrem também a qualidade dessa educação. E, por último, e eu acho muito importante neste evento que a gente está falando de universidade em transformação, falar do papel da universidade lá naquelas 4 dimensões de uso de tecnologia nas escolas. A universidade produz muito conhecimento, produz um pensamento crítico, e quanto mais a gente tiver essa união entre a ponta, né, a escola, os estudantes e a universidade, melhor a gente tem estudos aqui e desenvolvimento de conhecimento que vão poder, que vai poder ser utilizado pelas escolas. E também as escolas, né, os estudantes se aproximam da universidade, compreendem o que ela significa, a importância dela, e que é possível chegar lá, né? Para muitos alunos, é muito importante enxergar na universidade um espaço onde eles possam, do qual eles possam participar, né? E no caso das tecnologias, é muito importante esse papel da universidade, auxiliando também o desenvolvimento dessa educação qualitativa e crítica, né, nas escolas. Bom, eu paro aqui essa apresentação, que já foi longa demais, eu peço até desculpas para vocês, com um último slide só. Amanhã, às 10 horas da manhã, o CETIC vai fazer um lançamento de um estudo que foi realizado com a população em geral, né, com usuários de internet com 16 anos ou mais, sobre ensino remoto e sobre teletrabalho, e durante esse período de pandemia. E esses dados foram coletados durante o mês de setembro, outubro. Os resultados vão ser divulgados amanhã, às 10 horas. Eu convido todos vocês a acessarem o canal de vídeos do YouTube, o canal de vídeos no YouTube, o canal de vídeos do nic.br, e assistirem o lançamento desses dados. E eu espero que eles sejam muito úteis para vocês. Inclusive, e também esses dados que eu acabei de mostrar, que são da pesquisa TIC Educação, fico à disposição para responder as perguntas agora, comentários, mas também deixo aqui o meu contato para, posteriormente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário, e acessar os dados também. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento. Muito obrigada, Daniela. Muito arrepiante a sua apresentação. Eu confesso que eu fiquei arrepiada com a qualidade e a quantidade dos dados que você nos apresentou aqui. Uma reflexão que me deixou, assim, foi o que mais me saltou aos olhos de toda a sua apresentação, é essa disparidade que existe entre o uso da tecnologia, seja na sala de aula ou em casa, mas o uso da tecnologia e a produção de conteúdo. Eu acho que é um dos últimos slides sobre a produção de conteúdo nas escolas, que tem lá blog, material escrito pelos alunos, enfim, que é ínfimo, 6% nas escolas particulares, e que já é o dobro do que nas escolas públicas, que é 3%, e mesmo assim é muito menos do que o simples uso da internet, que é comunicação interinstitucional, ou mesmo redes sociais das escolas com
com os alunos e com os pais, que chega a 94%, né? Então, essa disparidade muito grande entre o produzir conteúdo e o simplesmente usar a tecnologia, né, na escola, na sala de aula, ou mesmo em casa, como ferramenta educacional, é o que me deixa realmente muito preocupada. E aí eu vou aqui costurar com a apresentação do Fábio, que fez uma palestra também com dados sensacionais, né? Esses dados de vocês são incríveis. A Luciana também fez um seminário do ECA, trouxe uns dados muito incríveis sobre bibliotecas para a gente, né? Mas nos dados do Fábio, ele apontava o fato de que a produção de conteúdo, ela está diretamente associada ao fato de ter um computador disponível, seja um computador portátil, como um laptop, ou então um desktop, mas que a presença do computador é uma ferramenta essencial para a produção do conteúdo. Então, se a gente tem uma população que majoritariamente só tem acesso pelo celular, essa população raramente vai conseguir produzir conteúdo, né? E aí a gente tem toda uma necessidade de ter um espaço com uma conectividade adequada para poder ter um computador, seja em qualquer lugar da casa, tem que ter um espaço físico para caber um computador, para que então uma pessoa que tenha acesso à internet possa produzir algum conteúdo. E mesmo nas escolas particulares, onde este tipo de acesso não seria um problema, né? Porque teria internet em casa, na sala, no quarto, computador disponível e conectividade de banda larga com rápido acesso, mesmo assim a produção do conteúdo não acontece. Então, eu queria propor aqui, né, assim, já que você chamou a universidade, falou, vamos pensar como é que a gente pode fazer essa conversa, né? Trazer o que a universidade está pensando e dialogar lá com as escolas onde isso está acontecendo na prática, né? Mas vocês, do TIC, vocês estão aí no meio do caminho, porque vocês produzem os dados, né? Para que desses dados se elaborem políticas públicas. E aí, aqui eu vou dar uma cutucadinha, né? Mas, assim, respeitando todas as nossas implicações institucionais, porque eu também tenho as minhas, né? Como é que está sendo pensada a política pública para a produção de conteúdo? Porque a produção de conteúdo, ela é reflexiva, ela é mobilizadora e ela é agenciadora, ou seja, ela coloca o sujeito no mundo. Então, você tem aí já uma ferramenta de mobilização social que ela pode ser contraestatal, né? E que vai nos colocar aí num dilema. Então, se eu tenho uma internet controlada por um Estado, com plataformas compradas de empresas internacionais, que tipo de conteúdo eu vou deixar ser permitido, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que os atores aí estão pensando essa questão de elaborar políticas públicas para incentivar a geração de conteúdo. Bom, Laísa, nossa, que bom que você perguntou isso. Na verdade, esse é um gargalo mesmo que a gente tem. Se você estudar as políticas, os programas de tecnologia na educação, em grande parte, eles estão pensando na oferta de dispositivos e redes, eles estão pensando em softwares, aplicativos, plataformas, recursos educacionais, mas há pouco incentivo ali a realmente a produção do professor, a produção dos alunos, né? Produzir o próprio conteúdo é algo essencial. Aquelas 4 dimensões que eu falei, aquelas 4 dimensões, elas não são só teóricas. O principal ali é que alunos e professores, eles estejam em contato com essas tecnologias, eles produzam, façam uso dessas tecnologias, um uso autoral realmente dessas tecnologias, aí eles passam a compreender melhor essas tecnologias. E quando a gente fala, inclusive, nesse poder das redes, enfim, se a gente tiver uma massa, né, de usuários assim, mais críticos, produtores de conteúdo, a gente tem redes melhores, né? Ela acaba se espelhando, sendo um espelho daquilo que a gente tem do lado de cá, dos usuários. A grande questão é que hoje a gente tem usuários
que consomem conteúdo, mas realmente não produzem. E quando o Fábio falou sobre ter um computador em casa, ele facilita a produção do conteúdo, mas, na verdade, produzir conteúdo exige habilidades, exige mais ainda do que ter só o dispositivo. Né? Em termos de políticas públicas, o que a gente precisa é de gestores que, na verdade, sejam capacitados para formular políticas públicas de tecnologia melhores. Aí você vai falar, Dani, mas agora você complicou tudo, ficou tudo muito mais complexo, tem que dar formação para os gestores. Sim, porque não é algo que se aprende, assim, que se apreende facilmente, assim, só se tornar secretário de educação ou trabalhar numa secretaria de educação não vai capacitar esse gestor a entender essas dinâmicas do uso das tecnologias. Então, a gente precisa de gestores e o envolvimento aí da universidade é uma boa nesse ponto também, a oferta de capacitação, de formação para esses gestores. Por outro lado, eu vou chamar nós mesmos do CETIC, vocês, universidade, a estar mais em contato com as escolas e levar um pouco mais também caminhos para que se trabalhe essas tecnologias para a produção de conteúdo. Porque os professores estão buscando apoio. Quando eles vão lá para os tutoriais online, é porque eles querem aprender como fazer. Mas se eles não recebem um apoio, um incentivo, as coisas continuam na mesma. Grande parte dos professores vão usar o computador, o celular, para expor conteúdo, e os alunos vão ficar passivos do lado de cá assistindo. E aí não tem como chamar os alunos de indisciplinados, porque eles não aguentam ficar mais 50 minutos, 1 hora assistindo. Nem vocês estão aguentando mais me ouvir falar aqui por 50 minutos, 1 hora, né? Então, a gente precisa prestar atenção nesses pontos, Leisa. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, Daniela, muito obrigada. Eu também concordo com você. Eu acho que formação de gestores é uma coisa determinante na condução das políticas públicas, né? E também o pensar as políticas educacionais da forma de produzir conteúdo crítico, conteúdo que possa ser extramuros, né? Que possa sair da escola e atuar socialmente. Agora, Daniela, vou te fazer umas perguntas aqui, né? Que é o pessoal que está assistindo aí no YouTube que nos enviou as perguntas, viu? Muito obrigada. A gente vai responder como prometido, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é a do José Renato Galvão. Ele pergunta se o professor, como mediador, não poderia apontar outras alternativas de uso das TICs. Você prefere, Daniela, que eu faça 2 ou 3 perguntas e você responde um bloco ou uma de cada vez? Se elas tiverem relação, você quiser fazer já de uma vez, não tem problema. Agora, se quiser separar também, porque elas são de assuntos diferentes, também eu posso responder individualmente. Não, então eu acho que ela é muito específica, as outras eu vou juntar em pequenos, tá? Então, José Galvão, né? José, é o seguinte, você me pergunta se o professor, enquanto mediador, ele não poderia encontrar outros usos, né? Por um lado, a gente tem professores, pode até dizer que tem professores, assim como em qualquer área, né? Que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, às vezes preferem não mexer muito com as tecnologias e não é uma área com a qual ele tem intimidade. Outros professores, eles até querem achar outros usos, mas, como eu disse na resposta anterior, está faltando um pouco de apoio para esses professores em termos de formação, em termos de oferta dessas oportunidades, né, de recursos educacionais que eles possam usar, de estratégias de ensino que eles possam adotar, metodologias que eles possam adotar, mesmo em momentos em que as escolas não têm muito acesso. Né? Como é que eles trabalham isso? Né? Então, esse apoio vem via políticas públicas, esse apoio vem via a gestão escolar,
esse uso das tecnologias não está só restrito a professores e alunos, né? Ele é algo que tem que ser pensado, refletido por toda a comunidade escolar. É a escola, são os pais responsáveis, é a secretaria, todo mundo que está envolvido com essa escola é que pensa em melhores estratégias de uso dessas tecnologias, né? E agora a gente enxerga muito melhor que essas tecnologias não são luxo, né? Elas são formas de acessar serviços, de direitos realmente, né? De efetivação de direitos. Então, a gente precisa dessas políticas melhores, de apoiar melhor os professores para que eles, enquanto mediadores, encontrem novas estratégias de efetivação do currículo por meio das tecnologias. Obrigada, Daniela. Eu fiz aqui um compilado. Existem 3 ou 4 perguntas a respeito de inclusão, principalmente da inclusão de migrantes, né? E inclusão de pessoas com deficiência, crianças e idosos. Essas perguntas foram formuladas por Arthur Oriel, Sandra Silva e Liane Quipolino, né? Então, eu vou ler uma delas, né? Na apresentação do relatório da ONU, se mostrou que os migrantes podem ter níveis de competências digitais inferiores aos da população local. Como mudar esse quadro? E aqui uma outra que é como desenvolver ações visando a inclusão digital como parte da visão da sociedade inclusiva, principalmente com crianças, idosos, pessoas com deficiência, população de zonas de difícil acesso. Então, eu acho que essas são exatamente sobre inclusão e os desafios, né? Eu vou te deixar aí respondendo, Dani. Bom, são ações, são políticas que exigem ações diferentes para cada demanda, né? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando de regulação também, de respeito às regulações, porque a gente já tem algumas diretrizes sobre a adaptação das plataformas, dos recursos de tecnologia às demandas, né, das pessoas com deficiência. Então, neste caso, a gente precisa exigir que haja realmente essas adaptações, que elas se efetivem para que a gente tenha a inclusão dessas pessoas, né? Que muitas vezes têm acesso, têm dispositivo, mas elas não conseguem acessar porque do outro lado as pessoas não prepararam esses dispositivos, aplicativos e redes para eles. Não dá mais para a gente pensar nisso, né? Ainda mais neste mundo que nós vivemos, em que tudo é permeado pelas tecnologias. Em relação aos migrantes, é interessante, a ONU coloca esse ponto de atenção em relação ao uso das tecnologias, né? No caso do Brasil, é como se a gente não vivesse muito essa realidade, então a gente não debate muito isso. Mas, na verdade, a gente deveria debater, porque o Brasil é um país que recebe muitos imigrantes, né? E internamente a gente tem uma outra questão que não é nem de quem vem de fora, mas, por exemplo, está lá no relatório da ONU também, a questão do conteúdo, que é a disponibilidade de conteúdo nas línguas locais. E a gente tem muito pouco conteúdo, por exemplo, nas línguas indígenas, né? Nos dialetos, nas línguas indígenas. Então, todas essas questões, elas estão ali no âmbito dessas políticas de enxergar primeiro que essas pessoas elas estão ali, que elas existem, que elas têm direitos, entende? E aí, quando a gente enxerga que elas têm direitos também, a gente passa a pensar políticas também que, em termos de tecnologia, entre outros direitos, né, que melhor atendam às demandas dessas pessoas. A gente tem muitas escolas aqui em São Paulo, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, a gente tem muitas escolas que atendem venezuelanos, bolivianos, enfim, e são escolas onde se fala espanhol. São escolas bilíngues, públicas bilíngues, assim, e a gente tem muito pouco recurso para atender esses professores.
Uma outra questão que é a faixa etária, né? A gente precisa compreender efetivar, né, aquele termo de educação ao longo da vida. Educação não se encerra na universidade, não se encerra no ensino médio, não se encerra na universidade. Educação está fora daqueles muros de tijolinhos ali, entendeu? Então, a gente tem as políticas de centros públicos de acesso, a parceria com museus, bibliotecas, são políticas interessantes para abranger também essa população que já não está mais nas escolas, né? E promover a inclusão digital dessas pessoas. Obrigada, Daniela. Eu acho muito interessante essa questão de trazer a diversidade para dentro da rede, né? A rede que se considera tão diversa e múltipla, né? É mundial, mas a gente vê que ela é bastante limitada, monolíngue, há umas coisas que ainda precisam ser mudadas aí. Eu tenho aqui uma pergunta, então, do professor Paulo Daniel Farrá, que é no contexto da epidemia agora que a gente está vivendo e que eu acho que está muito relacionado com a chamada que você fez para o evento que vocês vão ter, né? Então, ele pergunta assim, no contexto da pandemia do novo coronavírus, do consequente isolamento social e das novas dinâmicas das comunidades escolares e universitárias, quais os efeitos na educação digital no médio prazo? Então, há uma ilustração que se difunde muito na internet, e muita gente compartilha, que nós temos assim uma cena, né, com um jacaré, um elefante, um pato, se não me engano, e um macaco. E aí tem um avaliador aqui numa mesa dizendo, olha, a avaliação vai ser super justa hoje, entendeu? A nota vai ser dada para quem subir na árvore, entendeu? Então, é meio parecido com o que está acontecendo neste momento com a educação, especialmente pós-pandemia, né? Nós temos realidades muito diferentes e uma das grandes preocupações é porque uma parte dos alunos, dos estudantes, tiveram acesso a um mínimo, pelo menos, de conteúdos, de orientação dos professores, né, de mediação de professores, das suas redes de contatos, mas uma grande parte dos alunos não contou com essas redes de contato, não teve acesso a conteúdos. Como que a gente faz para ofertar para esses alunos agora uma educação de qualidade? Como é que a gente faz para... Porque a gente vai ter, falando dos alunos que estão agora entrando na universidade, né? Como é que a gente faz com o Enem, né? Essa avaliação que eu acabei de falar aí para os bichos, né? É o seguinte, é uma única avaliação e que vai avaliar o conhecimento de uma diversidade enorme de alunos com experiência, que tiveram experiências muito, muito diferentes de acesso a esses conteúdos. Então, daqui para frente, a gente tem um déficit de aprendizagem, com certeza, né? E vai ter que pensar sobre isso, em como levar esses alunos adiante, como recuperar esse conteúdo, mas também, mais importante do que tudo, no ano que vem precisa se pensar muito nas formas de avaliação dos alunos, para que elas sejam mais justas, mais equitativas, e não deixe ninguém para trás, assim, porque o grande risco é esse, né? A gente adotar as mesmas técnicas de avaliação que a gente vinha adotando, mais somativas do que formativas, né? E a gente acabar sendo novamente injusto com determinados grupos sociais que realmente não tinham condições de chegar lá onde aquela avaliação, naquele nível que a avaliação está exigindo. Né? Eu acho que esse é um dos grandes riscos que a gente tem, né? Que é de vencer essas desigualdades e ser mais equitativo, mais qualitativo em termos de olhar para esses alunos.
Que não é exatamente um efeito da epidemia, né? Isso aí já existe, essa diferença É, está então, posta há bastante tempo, né? essa é uma outra questão, né? A gente também tem ouvido muito falar assim, o que as políticas vão fazer agora, no novo normal? Na verdade, já há mais de 30 anos que a gente tem políticas de tecnologia na educação, a gente já sabia exatamente onde estavam os gargalos, entendeu? A pandemia só tornou mais visível agora, acho que para a população toda, mas para quem lidava com a educação em si, nem a educação e tecnologia, já sabia onde estavam as pessoas, os grupos mais vulneráveis, né? Então, não é difícil agora a gente imaginar quem que vai precisar de mais atenção. Daniela, agora eu vou te fazer só mais duas perguntas. Eu acho que a gente já vai se encaminhando para a finalização, né? Vamos acabar com essa sabatina. São duas perguntas da Sandra Silva. A primeira delas é como promover o envolvimento da comunidade nas decisões relacionadas à educação, mediada pelas tecnologias digitais, né? E por que ainda há tanta resistência ao uso da tecnologia na educação? E se bem utilizada, ela pode promover o acesso mais amplo, pode contemplar regiões distantes e levar a educação a muito mais pessoas. Eu acho que aqui, então, a gente termina com essas duas perguntas, tá? Boa forma de finalizar. É, bom, a primeira pergunta, desculpa, eu me perdi agora. Era. Como São três incluir perguntas. as comunidades? Sim, é verdade. Porque eu falei bastante sobre a participação da comunidade nas decisões. É, então, Sandra, desculpa. A questão é que, na verdade, a escola, quando ela fecha o portão dela, dá a impressão, né, com aqueles muros todos, que lá dentro é um outro espaço, assim, que não tem relação com o mundo exterior, assim, quando, na verdade, essa é uma irrealidade total, assim. A educação e sociedade, educação e cultura estão juntas, uma faz parte da outra, não tem como deixar de fora. Então, quando isso está muito, essa participação da comunidade, ela tem que partir da própria escola. A escola precisa chamar pais responsáveis, precisa chamar o entorno para participar, abrir os portões, entendeu? Não é algo simples, pode até dizer isso, mas por que não a escola promover atividades, por exemplo, para os pais irresponsáveis? Ou promover atividades para os 60 mais, né? Então, é a escola, ela ser uma promotora de inclusão dentro da comunidade onde ela está. Então, essa é uma forma interessante de a gente trazer a comunidade para dentro da escola, e essa comunidade vai acabar auxiliando a escola também, né? Porque quando a gente tem uma decisão a ser tomada, que tipo de tecnologia a gente vai usar, vai mudar o currículo da escola, por que não chamar todo mundo para opinar um pouco? Né? E a própria comunidade sabe das suas demandas. As políticas se tornam muito melhores quando a própria comunidade é consciente das suas demandas e ela exige das políticas o que ela precisa. Né? Ao invés de ser ao contrário, né? A política chega para a escola, ela absorve, aí ela tem que mudar toda a sua realidade para se adaptar à política. Não, o contrário é muito mais efetivo e pode ser muito melhor para todo mundo. Né? Sobre a questão das tecnologias, por que há tanta resistência ainda, né? Eu tenho as minhas dúvidas, assim, talvez ainda tenha restado alguma resistência, mas se alguém disser neste momento que não tem problema, escola não precisa de tecnologia, nem não tem nada a ver investir nisso, é, a gente vai chamar um pouco a realidade. Não é que seja uma exigência ter a tecnologia na escola, mas é que, como a gente está dizendo aqui, ela faz parte de uma cultura, ela faz parte de um.
dos serviços, do acesso aos serviços. Então, não tem como. O mercado... Eu não gosto muito de relacionar educação e mercado de trabalho, porque dá a impressão de que a gente está formando pessoas só para trabalhar, assim, quando a escola, na verdade, é um local de formação de conhecimento, de disseminação de conhecimento. Mas é um fato também que hoje o mercado de trabalho exige o uso dessas tecnologias, né? Todas as áreas passam pelo uso das tecnologias. Então, a educação também prepara esses alunos para isso, né? Enfim, por que há tanta resistência? Porque ainda se pensava as tecnologias como um luxo, né? Ou então, em alguns casos, quando a gente tem as crianças, né, há questões relacionadas à distração em sala de aula. Então, principalmente com o uso do celular, e a gente fica pensando no uso das redes e no quanto, às vezes, as próprias crianças, os adolescentes, têm dificuldade de parar de usar, né? A gente tem, e aí isso é um aprendizado também. Então, tem sim uma certa resistência por conta dessa questão do uso responsável, de que os alunos não vão saber usar, vão se distrair durante a aula. Tem a questão da segurança também das crianças. Entende-se que a internet é um local de riscos para as crianças, mas tudo isso precisa ser superado, assim, para que a gente possa ter um uso responsável, né? Porque é só usando que a gente aprende a usar de forma melhor, né? E você falou sobre colocar a tecnologia na escola e ela auxiliar a educação. Sim, mas eu quero fazer uma ressalva no meu próprio discurso. Assim, eu não estou querendo dizer que a tecnologia vai salvar a educação. Ninguém salva a educação, né? Na verdade, a educação não é salva. As pessoas é que usufruem da educação, elas é que modificam o seu pensamento, elas que constroem um novo conhecimento, e aí elas transformam a educação, né? Então, eu fui meio Paulo Freirista agora, mas é bem isso, assim. Então, não é bem a tecnologia, ela vai apoiar. E, como eu disse lá no início, além desse apoio, ela também é uma forma, ela é um ponto de discussão, a gente precisa falar sobre isso na educação. Então, sim, as tecnologias são necessárias nas escolas, e mais importante ainda do que os computadores, as redes e tudo isso que vai se colocar na escola, é que as próprias pessoas se apropriem. Quando elas se apropriarem e elas entenderem, elas tiverem um propósito para o uso dessas tecnologias, aí a gente está fazendo uma educação qualitativa mediada pelas tecnologias. Realmente a gente ainda tem muito que conversar sobre educação, né, a mediação das tecnologias, e se a gente deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Então eu vou fazer uma chamada, porque esse ciclo vai até o dia 18 de dezembro, e a gente vai conversar muito sobre isso ainda por aqui nos nossos debates. Então, no dia 9 de dezembro, às 18 horas, a gente vai ter um debate sobre a invisibilidade das pessoas trans na universidade. No dia 10, no mesmo horário, vai ter uma palestra sobre respeito, colaboração e as pessoas da universidade. No dia 11, ao meio-dia, vai ter um debate muito importante do programa Aprender na Comunicação da Pró-Reitoria de Graduação da USP, com presença do reitor e da pró-reitora também. No dia 11, no mesmo dia, né, às 15 horas, vai ter um outro debate sobre incorporar a língua materna dos estudantes na vida acadêmica, uma transformação necessária. Daniela, eu te agradeço muito a tua presença aqui. Eu abro para você um pouquinho, se você se despedir do pessoal aí que mandou um monte de perguntas e muitos elogios à sua apresentação também. Muito obrigada, Laísa. E, nossa, agradeço imensamente a todos aqueles e todas aquelas que ficaram até este horário assistindo e participando e mandaram perguntas. Eu continuo à disposição e, nossa, é um prazer enorme poder discutir esses assuntos, esses temas com vocês que são tão necessários, né? E fico à disposição para quem quiser, tiver algum comentário, alguma pergunta pós-debate. Muito obrigada, Daniela. Uma boa noite a todos que estiveram nos assistindo e a gente encerra por aqui. Até a próxima.